Salve, meus vitaminados! No vídeo de hoje eu não tenho a intenção nenhuma de mostrar ou realizar aquelas questões que foram dadas no caderno de física. Isso eu vou fazer mais tarde, pois eu tô sem tempo no momento. E eu vou começar a explicar o básico do que o professor tinha passado. Mas antes de nós chegarmos na fórmula, nós primeiro temos que entender uma regra básica da física. Quando temos dois átomos do mesmo tipo, eles se repelem. Como aqui, dois átomos positivos, eles se empurram. Dois átomos negativos também se empurram. Dois contrários se atraem. E sempre vai ser assim. Não existe nenhum átomo que é gay. Exatamente. Eles não se atraem quando são do mesmo tipo. E repare também uma coisa que os átomos têm. Sempre que dois átomos se repelem, a força que um repele o outro é a mesma. Ou seja, se o átomo 1 repele-se do outro com uma força X, esse outro também se repele a ele com X. Se tem vários átomos, isso daí vai ser mais difícil de calcular, por causa que a força final é a junção de todas essas repelências entre eles. Que é só igual entre dois átomos específicos. Como aqui embaixo eu mostro, se eu colocar em evidência esse primeiro átomo, que ele está sendo empurrado por X, por causa desse outro átomo aqui, que está mais longe, que também é positivo como ele, que está sendo empurrado a X. Ele está sendo puxado a Y, entretanto, pelo que está mais próximo dele, que é negativo, que também está sendo puxado a Y para ele. Vamos partir para a fórmula da lei de Coulomb. Como que ela funciona? Nós vamos representar ela sempre como F, que é força, de Q, que é um dos átomos, e o Q maior, que é o segundo átomo que nós escolhemos para fazer as contas. Ela sempre vai ser constante K, no caso é representada muitas vezes como K0. E o que essa constante é? É um valor fixo. Sempre vai ser esse valor. Ela é 8,99 vezes 10 a nona. E provavelmente esse valor vai estar na prova ou na questão em si. Muitas vezes você vai ver numa questão, considere K como 9 vezes 10 a nona. Então, nessa questão você vai ter que considerar K como 9 a nona. Aqui na frente nós temos esse K sendo multiplicado pelo Q, que é um dos átomos, a carga dele, ele está em módulo, então você deixa ele positivo. Temos o Q maior, que é o outro átomo, então você deixa ele em módulo também, ou seja, se ele for negativo ele vai virar positivo, se ele for positivo continua assim. Dividido por D ao quadrado. D normalmente é usado aqui no Brasil como distância, né? E essa forma é isso só. Você vai só usar essa forma mesmo. E é bom lembrar que sempre o resultado vai sair em newtons. Por último, antes dos exemplos, eu vou mostrar para vocês como que faz para fazer a leitura das forças. É bem simples, é bem tranquilo. Você sempre vai ver um F. Na frente do F vai estar o número que representa o átomo que está em foco. No caso, ó, aqui, ó, esse daqui é a força do 1 em relação ao 2. O que o 1 está sofrendo em relação ao 2? Ele está indo para trás, para a esquerda. E, no caso do 2, em relação a 1, nós temos aqui F de 2 por 1. Por quê? Porque o 2 está sofrendo a reação de ser empurrado para frente por conta do 1. É esse o raciocínio. Você segue nessa linha que eu falei, você vai ver que está na sequência. Aqui embaixo eu demonstrei que F de 1 para 2 é igual a F de 2 para 1, só que em sentido inverso, que é a verdade. Mesmo se ele está se puxando. Você repara que ele está vindo para cá, nesse caso, se ele estivesse puxando, e esse estaria vindo para cá. É o contrário, mesmo assim. Aqui eu fiz uma suposição. Imagine F de 1 para 2 sendo igual a 1N. Então, agora representando em sentido de módulo, essas coisas, vetores, que vai ser bem utilizado mesmo. Nós vamos colocar que F de 1 para 2 está sendo puxado a menos 1. Aí você abre e fecha com todos os valores aqui dentro. Se ter o I, o J e o K. E na frente você coloca o N, porque está tudo sendo multiplicado pelo Newton. Nesse caso vai ser 1 negativo de I, por causa que ele está no sentido contrário. Está no sentido negativo do eixo X. Você sabe que o sentido negativo é a esquerda no eixo X. E no caso, o F de 2 para 1, que é esse daqui, está indo para a direita. Então ele é o positivo. Então vai ser 1i N. E é assim que se faz.
Aqui mais para baixo, eu coloquei um exemplo um pouco maior para você representar a força resultante. O que é a força resultante de um átomo? É todas as forças que caem sobre ele. Nesse caso, nós vamos colocar o Q1 em evidência. Nós só queremos saber o que acontece com o Q1. Não queremos saber mais nada. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós temos a influência que o Q2 tem sobre ele, que seria F1 para 2, que puxa ele para a direita. E nós temos também, do outro lado aqui, o Q3, que é do mesmo tipo que ele, então eles se empurram. Então essa força empurra ele para cá, sendo F1 de 3. Agora que nós temos isso, nós só vamos para criar a força resultante de F1, ou seja, a força do átomo denominado 1, e a força resultante dele, que são todas as somas de todas as forças. Que no caso é só de F1 para 2 e F1 para 3. Você só soma no final. E faça questão de não errar e somar o I com J, o I com K. Você só soma o que está na mesma linha cartesiana. Se for só no eixo X, você só soma coisa com o eixo X. Se for só no eixo Y, você só soma coisa com o eixo Y. Agora, por último, eu vou resolver um exercício que o professor deu. Está aqui nessa folha. Tá lá no Moodle o exercício, se vocês quiserem pegar. Se alguém ter dificuldade, eu passo para vocês. O exercício nos entregou, além de muita dor de cabeça, o valor dos átomos e a distância entre eles. Com isso, dá para nós sabermos as coisas. Nós temos que o átomo Q1 tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso tudo vai estar em Coulomb. Entretanto, isso daí não importa, porque sempre que está falando que é uma carga, sempre vai ser Coulomb, em questão de átomos. Q2, que é o segundo átomo, tem uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 19. E eles nos deu o valor também da distância, que era de 0,02. Lembre sempre de usar apenas distância quando estão em metro, né? Por causa do sistema lá internacional. Em todas as formas, nós temos que converter a metro antes de fazer a conta. E na questão, ele pede aqui no final para nós descobrirmos o valor de F de 1 para 2. É a força exercida e o sentido dela. Então o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos desenhar. Na folha ele já deu o desenho para a gente. Tem o Q1 aqui, Q2 aqui. E a distância, que nós sabemos porque foi dado para a gente antes. Se vocês ficam muito perdidos, anotem sempre, quando o valor vir para você, e coloca qual que é o valor associado, né? A variável associada. E a única coisa que importa pra gente é isso, então não precisa calcular mais nada aqui. Você só calcula o F1 de 2. Bem tranquilo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar primeiro aqui a constante, como eu já disse, é 8,99 vezes 10 a nona. Você vai colocar em módulo 1,6 vezes 10 a menos 19, que como vocês sabem é o primeiro átomo, vezes o módulo de 3,2 vezes 10 a menos 19, que é o segundo átomo. E tudo isso dividido por 0,02 elevado a 2, que é a distância que o exercício nos deu. Há várias formas de você simplificar isso antes de pôr na calculadora. A mais importante e mais fácil eu vou mostrar para vocês. Já que é tudo multiplicação aqui em cima, o que você pode fazer? Simplesmente, vocês lembram daquela função que quando você tem um número de base igual, elevado a expoentes diferentes, e eles estão se multiplicando, você só soma. Então, o 10 vezes esse 10 vezes esse 10 vai ser a mesma coisa aqui. 10 elevado a 9 menos 19 menos 19, que é 10 elevado a menos 29. Isso daqui já simplifica bastante na calculadora. E você pode colocar ele aqui no final. Multiplica esses três números e multiplica no final por esse daqui. Isso daqui é bem tranquilo fazer numa calculadora. Se alguém tem dificuldade, depois eu posso ver na escola, durante a manhã. E aqui vamos chegar no resultado final, já fazendo na calculadora, que F de 1 de 2 é igual a 1,15 vezes 10 menos 24 newtons. Não se esqueça do newton. O professor te mata se você esquecer disso. No sentido negativo do eixo X, porque ele pediu no exercício sentido. Você pode escrever desse jeito aqui, porque está no sentido negativo de X, como você pode reparar aqui. São da mesma carga, eles se repelem. Mas você simplesmente pode escrever também que F de 1 de X, com um tracinho em cima, para mostrar que tem o sentido, de menos 1,15 vezes 10 a menos 24 i, que é o sentido do X, né, o i. Saiba que no próximo vídeo, que vai ser lançado provavelmente amanhã, eu vou estar explicando cada um desses exercícios
que o professor passou. E se você ficou com uma dúvida, além de deixar sua presença aí embaixo, meu aluno, também me pergunte o que você não entendeu. Que assim que possível eu vou te ajudar. Muito obrigado e tchau.